Chegamos na nossa lição de número 3 e nós vamos falar sobre a inveja. O que será que é a inveja? Será que a Bíblia nos fala sobre inveja? A verdade é que sim. Inclusive, a inveja, ela é um pecado estabelecido na lei do Senhor, os 10 mandamentos. Quer ver só? Deixa eu ler com vocês aqui. Êxodo 20 e o versículo 17. Êxodo 20 nos traz o que nós conhecemos, né? Como os 10 mandamentos da lei do Senhor. E lá no versículo 17 diz assim, ó: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que inveja é pecado. Inveja é pecado. Esse sentimento de querer ter o que é dos outros é pecado. E é exatamente isso que é a definição de inveja. Segundo o dicionário, a inveja é uma tristeza causada pela felicidade de alguém. Olha só que interessante. Alguém está feliz e isso me causa tristeza. Isso é inveja. A inveja é um desejo de possuir algo que outra pessoa possui. É exatamente o que Êxodo 20 está nos dizendo para não fazermos. A Bíblia está nos ordenando a não fazer isso. Porque a inveja é querer ter o que é dos outros. E isso inclui coisas, como nós vemos aqui no versículo, a esposa, o boi, os servos, ou tudo o que o outro possuir. Então, ter inveja, querer ter o que é dos outros, envolve coisas materiais, envolve querer ter a família que o outro tem, querer ter a esposa ou o esposo que o outro ou a outra tem, é querer ter a inteligência que o outro tem, é querer ter os resultados que o outro tem, é querer ter o corpo que o outro tem, ou seja, é querer ter a vida de outra pessoa. Isso é inveja. E a Bíblia condena isso como um pecado. Isso precisa ficar muito claro no seu coração e no coração das suas crianças. A inveja é pecado. E o objetivo dessa lição é combater a inveja e também o que? A comparação. Porque a inveja, ela sempre é causada por uma falta de contentamento do que se tem, daquilo que se tem. Eu não estou contente com o que eu tenho, então eu quero o que é do outro. Então, a grande motivação da inveja é a comparação. É eu comparar o que eu tenho com o que o meu irmão tem e eu perceber ou achar que o meu é inferior e eu querer ter o do outro. Isso é inveja, que é causada, motivada pela comparação. E hoje em dia, principalmente, né, com as redes sociais, Instagram, Facebook, em que todo mundo posta as coisas que tem, postam seus melhores momentos, né? Então, as crianças recebem uma grande influência de pessoas mostrando coisas, né? Sejam viagens, famílias que estão a passeios, casais que estão em restaurantes, né? Os celulares de última geração que alguém comprou e posta na rede social, ou então aqueles canais de YouTube de crianças que têm centenas e centenas de brinquedos e aí os nossos filhos estão expostos a isso, querendo também ter aquele monte de brinquedos. Tudo isso são comparações que vão gerando inveja. Inveja. Então, nós precisamos alertar isso a vocês e alertar as nossas crianças que aquilo que é transmitido nas redes sociais é só uma parte que as pessoas mostram e geralmente é somente a parte boa. Não faz sentido nós invejarmos a vida de alguém por causa das suas redes sociais. Não faz sentido e não é saudável. E é por isso
que há milhares e milhares de anos atrás a Bíblia já nos ordena a não nos compararmos, a não termos inveja das pessoas, a não querer ter aquilo que é dos outros e o que? Se contentar com aquilo que Deus proporcionou para mim. Aquilo que não estou falando para a gente ficar estabilizado, não estou falando para a gente não querer ter coisas e prosperar. Não, não, não. Eu creio que nós cremos que o Evangelho é um lugar sim de prosperidade, é um lugar sim de avanço, é um lugar sim de ocupar bons lugares. Eu creio nisso. O Evangelho nos liberta de uma vida, de uma mente talvez muito miserável. Nós cremos nisso. Eu não estou falando nessa questão, mas a questão da comparação, de querer ser algo além, simplesmente para satisfazer um ego ou simplesmente talvez para querer mostrar para os outros. Não. Deus, ele nos criou de uma forma única, Deus nos criou de uma forma especial. Cada detalhe do nosso corpo, cada detalhe da nossa vida, da nossa mente, da nossa inteligência. Deus nos criou, Deus nos planejou. Os propósitos, né, que Deus planejou para cada um de nós. Nós precisamos nos contentar, nos alegrar, sermos gratos a Deus por aquilo que Ele já nos deu, pelos sonhos, pelos projetos que Ele já nos deu. Porque quando nós nos comparamos, nós estamos vivendo a vida do outro, nós acabamos nos esquecendo de desfrutar aquilo que é nosso. Nós acabamos nos esquecendo de aproveitar e desfrutar tudo que Deus nos deu. A casa, os filhos, o marido, a esposa, né, o casamento, a igreja em que nós vivemos, enfim, tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós. E se nós cairmos nesse erro da inveja e da comparação, nós nos esquecemos de desfrutar aquilo que Deus nos deu. Acabamos perdendo a nossa vida, perdendo o caminho, perdendo a direção que Deus nos deu. E isso resultará em uma vida vazia, uma vida frustrada, uma vida cheia de tristeza, sem alegria, porque só vai ter frustrações. Então, precisamos entender isso no nosso coração e ensinar as nossas crianças a serem gratas, a louvarem a Deus, a glorificarem a Deus, a saberem que nós somos amados por Deus, que Deus deseja que nós tenhamos sim uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de desfrutar tudo aquilo que Ele já nos deu. Deus nos ama, Ele nos criou desse jeito e Ele quer que nós sejamos gratos, desfrutando de tudo que Ele nos deu.